Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Fabiano Carvalho, autor do Manual Igreja Legal e fundador da Devem Adorar. Hoje eu queria falar sobre a ordem nos cultos. E por que falar sobre a ordem nos cultos? Porque é lamentável ver em muitas igrejas, até mesmo nas igrejas grandes e também conhecidas, conversas, cochichos, sem fim nos cultos públicos. E o motivo principal disso é que o mau exemplo ele vem do púlpito, onde pastores, presbíteros, etc., as pessoas que ficam ali em cima do púlpito, eles se julgam no direito de cochicharem uns com os outros e até mesmo durante a entrega da mensagem. Às vezes a irmã tendo a oportunidade contando um testemunho, às vezes alguém louvando, às vezes entregando uma mensagem, nós ouvimos as pessoas cochichando atrás e não prestando atenção à mensagem que está sendo ministrada. Isso constitui uma falta muito grave. O culto ele deve ter louvores a Deus. O culto pode até ter línguas estranhas, isso não atrapalha, ou pode mesmo ter profecia. Ainda que o profeta, ele deve se lembrar que não é obrigatório ele transmitir a profecia no momento em que se está ministrando a palavra de Deus, porque nós aprendemos com a Bíblia que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, se Deus ele imparte no meu coração uma mensagem, uma profecia, ela está no meu poder e eu posso entregá-la no momento em que eu achar mais adequado entregar. Então eu não vou fazer isso enquanto alguém está ministrando a palavra, mas sim ou quando o culto terminar, ou até mesmo durante o período de louvor, de adoração, eu chamo a pessoa e eu entrego aquela mensagem que está sob o meu poder, mas jamais fazer as coisas para atrapalhar o culto em si. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Muitas coisas gloriosas de que nós temos exemplos na Escritura, elas podem acontecer no culto público, inclusive curas, milagres, maravilhas, mas no culto público não deve haver falatórios e também cochichos no púlpito ou até mesmo na congregação, porque se haver falatório, cochichos, conversinhas, risadas lá em cima no púlpito, o púlpito ele queira ou não queira, ele acaba sendo o espelho da igreja. Então a nave sempre está de olho no púlpito e sempre está observando. Então vai tomando o mesmo jeito, a mesma forma. A mensagem que o pregador leva, por vezes, acaba sendo gravemente prejudicada por causa dos falatórios, por causa do cochicho, pelo anda-anda das crianças nos corredores, pelo chora-chora, pelo vai-vem de muitos que entram e saem do recinto, saem do templo sem necessidade, pela formação de bloquinhos nos corredores e por outras irreverências, né, que são tão lamentáveis quando nós estamos aí a ministrar a palavra do Senhor. Talvez os diáconos devem reprimir mais energicamente tais procedimentos e também cabe, né, ao pastor da igreja fiscalizar para que a ordem seja mantida no momento do culto. Uma mensagem ela tem mais poder e o pregador sente-se muito mais ungido quando a igreja está quieta, cada um em seu lugar, louvando e glorificando a Deus, tendo reverência pela palavra e pedindo que o Senhor abençoe o pregador e a mensagem, para que essa mensagem ela tenha poder e enche o coração de todos os pecadores presentes, né? A igreja ela deve ser regularmente instruída a manter a ordem nos cultos públicos e também o pastor ele deve determinar aos diáconos, aos obreiros, aos auxiliares a respeito disso, né? A ordem nos cultos ela é essencial para o progresso espiritual da igreja e também para o pastor ficar bem conceituado, né? Um bom pastor, um pastor conceituado, ele mantém a ordem na igreja. Muitas das vezes nós vemos vindo do pastor a desordem, da esposa do pastor a desordem, o anda, desce do púlpito, vai e vem no banheiro, toma água toda hora. Nós temos que parar com isso, nós temos que ter reverência na casa do Senhor. Uma igreja cujos cultos se realizam em desordem dá má impressão aos visitantes e mesmo aos membros que compreendem as coisas de Deus, revela um pastor descuidado
e acaba não alcançando o desejado progresso espiritual. Então vamos tentar manter o culto simples e também bem ordenado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Lembrando que o maior inimigo da unção é a distração. Quando as pessoas se distraem, se desligam de Deus, né? Aquele fluir do Espírito, ele acaba sendo rompido. Então nós precisamos focar quando Deus estiver falando, e aí nós vamos receber o melhor de Deus, tá bom? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fabiano Carvalho, autor do Manual Igreja Legal e também fundador da Assembleia de Deus, o Ministério Vem Adorar. Através do Manual Igreja Legal, eu tenho ensinado aí centenas de irmãos e irmãs que tenho chamado a abrirem suas igrejas legalmente. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link para o Manual Igreja Legal. Vai lá, conhece o Manual Igreja Legal. Lá eu respondo 97% das dúvidas que as pessoas têm como abrir uma igreja legalmente, tá bom? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.